Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Na semana passada eu assumi o compromisso com os irmãos de pregarmos algumas mensagens dentro da carta de Paulo aos Romanos. No domingo passado nós pregamos de manhã e à noite sobre o tema, amém? Então já estamos na terceira mensagem dentro da carta do apóstolo Paulo. Graças a Deus. Capítulo de número 5, versículo de 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. A leitura que eu vou fazer está na Revista e Atualizada. Eu sempre gosto de avisar os irmãos para que alguns desavisados não achem que a minha Bíblia é diferente da sua. Nós temos muitas versões de Bíblias no mercado. Porém, a Bíblia que nós adotamos como a Bíblia oficial da nossa igreja é a Revista e Atualizada. Ok? Mas não se preocupe. A sua Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que não seja RA. Amém? Graças a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na tua presença e pedimos, meu Salvador, para que a tua graça nos envolva, que o teu Espírito Santo nos oriente, nos dê uma mente capacitada para entendermos, para nos expressarmos. Unja, Jesus querido, a minha boca, unja a minha paz, as palavras que saírem pela minha boca, Senhor, da minha boca, que a minha boca possa ser a tua boca esta manhã para o coração carente, necessitado de orientação. Senhor, eu rogo esta bênção sobre mim, sobre a igreja e sobre todos que de uma forma ou de outra ouvirão esta mensagem. Eu rogo esta bênção agora e para todo sempre. Amém. Por favor, queira tomar o seu lugar, sentir-se cômodo. Você sabe o que é justificação? A carta de Paulo aos Romanos é uma dessas cartas que todo crente deveria ler, e não apenas ler, mas estudá-la, para entender. O cerne do Evangelho está sendo ensinado aqui. Tudo que nós precisamos saber acerca da salvação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, Paulo trabalha de uma maneira muito especial, profunda e explicadora. Ele abre as cortinas, ele nos mostra com detalhes como foi todo este processo, já que nós, homens, estávamos muito aquém de sermos alcançados pelo Senhor. Por causa de quê, pastor? Por causa dos nossos pecados. No capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo Paulo trata sobre essa questão do pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre o pecado que nos rodeia, nos cerca, pecado esse que nós já nascemos com ele.
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perdemos a nossa condição por causa do pecado. Pecado este que foi introduzido por um casal lá na antiguidade, o Adão e a Eva. A Bíblia Sagrada diz que estes dois seres humanos, essas duas criaturas de Deus, amadas por Deus, que foram colocadas no jardim pelo próprio Deus, o fôlego de vida de ambos veio do próprio Deus. O próprio Deus os moldou de barro e fez desta moldura de barro seres viventes. Deu a eles um espírito de vida, os capacitou com uma inteligência fenomenal. Só para você ter uma ideia, segundo os cientistas afirmam, a maioria dos seres humanos, os mais inteligentes, usam cerca de 10% da sua capacidade mental. Eu fico pensando, quando Adão e Eva não tinham sido picados pela serpente, a peçonha mortal, o veneno do pecado não havia sido introduzido, e com isso aleijado, desfigurado o homem diante de Deus, eu fico imaginando a capacidade desses dois seres, como deveria ser inteligente o Adão. E as mulheres, por sua vez, que são muito mais inteligentes do que os homens, inclusive, eu acho que Deus, quando fez o homem, ele fez muito bem, mas na mulher ele caprichou. Ele caprichou. E ele colocou coisas na mulher que me surpreende. Elas são fantásticas, e eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus pela existência dela, porque esse mundo sem mulheres, irmãos, seria uma desgraça. Eu acho que seria um inferno. Seria um inferno esse planeta sem mulheres. Mas graças a Deus, que Deus fez a mulher e trouxe bênção para nós homens. Eu me sinto tão abençoado por isso, irmãos. Amém? Aleluia. O jeito que Deus colocou nessas criaturas, elas são formidáveis. Não são mesmo homens? Por favor, os homens se manifestem. Amém. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Até por causa da sua que está aí do lado, né, irmão? Em nome de Jesus. Mas o pecado entrou e aniquilou a capacidade humana de raciocínio, de pensamento, afastou o homem de Deus, criou um abismo no relacionamento que era inteiro, criou um abismo entre Deus e o homem. E todo homem descendente de Adão, diz a Bíblia Sagrada, que por herança herdou essa maldição. E todo homem é maldito diante de Deus. Por isto eu e você precisamos de Jesus. Porque todo homem diante de Deus é maldito, é pecador. E porque é pecador, recebe a recompensa do seu pecado. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado, a recompensa por pecarmos, é a morte. Mas tem uma vírgula aí. Aleluia! Tem uma vírgula preciosa aí que faz toda a diferença nos demais, no restante do versículo. Mas o dom de Deus, a salvação, aleluia, vem de cima. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, é a vida eterna, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele trata disso com um linguajar todo especial e de uma forma teológica, porque uma coisa é tratar isso segundo a nossa visão, outra coisa é tratar isso segundo a visão de Deus.
E é isso que Paulo faz aqui na carta aos Romanos. Ele trata deste assunto da perspectiva de Deus, de como Deus via o homem, e quais foram os processos que Deus encontrou ou permitiu, no sentido de, quando eu falo que Deus permitiu, é que não estava dentro da permissão diretiva de Deus, direta de Deus, que o homem pecasse. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus já sabia que isso iria acontecer. E como Ele é um ser fabuloso, maravilhoso, dentro do contexto da eternidade, amém? Antes da fundação do mundo, a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro já estava sacrificado. Porque se por um homem veio o pecado, se por um homem veio a malignidade, se por um homem veio o afastamento da criatura humana de Deus, também por um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a reaproximação, veio a salvação, veio a cura para esta peçonha maldita. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a vacina contra esta peçonha maldita. E todos aqueles que um dia foram lavados e remidos por este sangue já não estão andando segundo a orientação desta peçonha, desta malignidade do pecado, aleluia, mas estão em Deus por causa de Jesus. O apóstolo Paulo fala que isto tudo aconteceu através do processo da justificação, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre justificação, aleluia. Você já foi justificado por Deus? Já foi? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você já foi justificado por Deus? Você sabe o que significa justificação? Existem duas primícias absolutas e uma conclusão lógica em tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, Deus é santo. Esta é uma primícia importantíssima. Deus é santo e o homem é pecador. Logo, nenhum homem pode ser justo aos olhos de Deus. A Bíblia pergunta: pode o imundo ser puro aos olhos de Deus? Pode o pecador justificar-se diante de Deus? Pode porventura o etíope mudar sua pele e o leopardo as suas manchas? Aleluia. Por si só não. Só porque eu quero não. Por isto foi necessário que Deus enviasse Jesus. Por isso foi necessário que Jesus viesse a este mundo para nos justificar diante de Deus. Queridos, o padrão para entrar no céu é a perfeição. Ora, todo homem é imperfeito. Se o padrão é a perfeição e todo homem é imperfeito, logo será impossível eu e você chegarmos lá, entrarmos no céu. Não é verdade? Pelos nossos esforços, impossível. Nem o homem alcançará entrar no céu pelos seus próprios esforços. Quem obedece ou quem obedecer à lei, pela lei viverá. Mas todos pecaram. O texto bíblico diz que não há um justo sequer. Todos se desviaram. Logo, ninguém jamais poderá entrar no céu por seus méritos, por melhor que você se ache, por mais bem que você venha fazer ao próximo ou à humanidade toda. Nós não alcançamos o céu pelos nossos méritos. O céu não é meritório. Por isso é preciso que nós abramos bem os nossos olhos, para que não abracemos uma outra doutrina que existe por aí, que não é bíblica em relação ao entrar no céu. A doutrina do esforço pessoal
para se agradar a Deus, chegar no céu. Você pode ajudar as CAC, você pode sair e fazer trabalhos noturnos com necessitados, moradores de rua. Você pode visitar todas as comunidades aqui em volta da igreja e longe da igreja. Você pode fazer tudo isso para se sentir melhor e quem sabe pensar que vai agradar ou alcançar a Deus, alcançar a salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação não é alcançada por esforços humanos. A salvação, o perdão dos nossos pecados, não é alcançado pelo trabalho humano, humanitário que a gente venha fazer aqui. Absolutamente. Nós não podemos abraçar essa doutrina que não é bíblica, é espírita, de que nós vamos alcançar a salvação, ou as bênçãos de Deus, ou um lugar excepcional através do nosso esforço. A Bíblia diz que a salvação não vem de baixo, a salvação vem de cima. E se a salvação vem de cima, então é vão o meu sacrifício aqui. Todas as vezes que eu ou você tentamos fazer alguma coisa para mudar a nossa condição de pecador para pecador redimido, para salvo, através dos nossos méritos, nós erramos o alvo. A Bíblia chama isso de pecado. E eu temo que nós abracemos esta outra doutrina e fiquemos fazendo o bem. Eu não estou contra quem faz o bem, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Porque na maioria das vezes nós nos sentimos muito bem quando estamos na madrugada com carinho. Eu não sou contra a madrugada com carinho, eu sou totalmente favorável. Nós nos sentimos bem quando ajudamos necessitados, quando levamos alimento, água para os desabrigados, para as vítimas das chuvas. E como foi importante nós agirmos o ano passado, quando houve aquela tromba d'água que arrasou a região serrana. Perdi a conta das vezes que subi aquela serra, levando o caminhão da igreja cheio de mantimento, distribuindo, levando para o pastor Cidade. Perdi a conta, o número de vezes que subi, foram mais de 15, 20 vezes naquele período. Mas eu não acho que por causa daquilo, das viagens, de ter me preocupado, de ter pedido à igreja, isto vai acrescentar alguma diferença no céu no que diz respeito à minha salvação. Porque a minha salvação, ela não é comprada com quilos de alimento. A minha salvação é comprada pelo sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. No momento em que eu abraço essa doutrina do esforço para alcançar a salvação, eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero lhe dizer uma coisa: nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2 e versículo 8: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, para que vocês fiquem se gloriando, vem de Deus, aleluia, não é meritório. Eu não estou dizendo com isto que fazer o bem e ajudar ao próximo não seja bom, não estou dizendo isso. A Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras é morta, assim como obras sem a fé também é mortas. Mas eu não posso levar a igreja apenas a ser bons cidadãos. O meu objetivo em pastorear a igreja de Praça Seca e as igrejas da Maranata, em qualquer lugar que Deus me dê a oportunidade, é dizer para você que nós somos salvos pela graça de Jesus. Maravilhosa graça, oh hino bonito, nunca perde o seu poder, a sua essência. Maravilhosa graça, lembra? Aleluia. Os mais antigos com certeza lembram. Mas um dia de ceia desse, queria até que o grupo de louvor começasse a ensaiar,
Porque eu gosto de hinos que cante a Bíblia, irmãos. Hinos que tenha a mensagem do Evangelho. Amém? Louvores que eu cante doutrinas bíblicas. Eu gosto. Eu acho que o louvor tem que ser assim. Ele tem que me levar, a minha fé tem que ser acrescentada quando eu canto um louvor, porque eu estou cantando louvor que é doutrina. Não necessariamente tem que ser um texto bíblico, mas é doutrina. Eu estou cantando naquilo que creio. Mas esse não é meu assunto. Vamos voltar para cá. Eu não estou dizendo por isso que nós não devemos fazer o bem. Lógico, a Bíblia diz que nós não devemos perder a oportunidade de fazer o bem. Mas nós não fazemos o bem para conquistarmos a salvação, o céu. Nós fazemos o bem porque fomos alcançados por Jesus. Porque Ele transformou a minha vida. Porque Ele mudou os meus valores. Antes eu retinha, antes eu queria tudo para mim, mas Jesus entrou em minha vida, agora eu reparto, agora eu divido. Mas não é porque eu sou bom, é porque Jesus mudou, está mudando, não terminou ainda não. Ele começou uma boa obra e vai terminar. Isso está claro, irmãos? Isso está claro para você? Por isto, que quando você vai ao mercado, gente de Deus quando vai ao mercado, ele não se esquece do necessitado, sabe por quê? Porque ele tem comida, ele fala assim, eu tenho, mas é possível que haja pessoas lá na igreja, haja vizinhos meus que não têm o que comer, mas porque Jesus, o Espírito Santo está no meu coração, e está mudando os valores do meu coração, eu preciso ajudar essas pessoas para que elas saibam o que é que Deus está fazendo, o que Deus faz na vida de um homem. Ele deixa de ser egoísta, ele deixa de ser um centralizador de valores, aleluia, e ele passa a ser alguém que administra bênção para pessoas. Essa é a diferença da doutrina bíblica, da doutrina espírita. É que aqui, sem Jesus, a gente não chega em lugar nenhum. Lá, você tem que fazer alguma coisa para alcançar. Aqui, aleluia, nós somos totalmente incompetentes para prover a nossa salvação. Foi necessário Deus enviar Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, para nos resgatar das mãos do inimigo e nos tirar do pecado. E uma vez que Ele fez isto, agora justificados, nós estamos andando para o céu, aleluia. E enquanto estamos caminhando, vamos abençoando pessoas, vamos ajudando carentes, vamos abençoando vidas, aleluia. Para o homem entrar no céu, é preciso que Deus o justifique, e para Deus justificá-lo, você precisa, aleluia, estar em Cristo Jesus. Não há justificação fora de Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, será que essa mensagem não seria boa se eu pregar ela de noite para os convidados? Não, eu também fiquei com essa ideia a princípio, mas aí o Espírito Santo falou assim, não, a igreja precisa saber do projeto de Deus. Há pessoas aqui esta manhã que precisam abraçar o que a Bíblia fala. Há pessoas aqui que estão vivendo fora do contexto da Bíblia Sagrada e precisam entender que são justificados por Jesus. Só em Jesus o homem encontra a justificação. Como pode ser justo e ainda justificar o pecador? Como Deus pode justificar o pecador sem abrir mão da sua justiça? Para isso eu preciso entender o que é justificação. E justificação, em primeiro lugar, ela é um ato legal, forense. E se nós temos advogados aqui, sabem bem do que eu estou falando. É um ato legal de Deus, forense, judicial, declaratório de Deus, no qual o próprio Deus declara, e Ele declara isso sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas
com respeito ao pecador. Igreja, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas é algo que Deus faz por nós. Não acontece dentro de nós, mas acontece fora de nós. A justificação é um ato que acontece uma única vez. Uma vez justificado por Cristo, eu não preciso mais ser justificado. Ele já o fez e é suficiente. A sua justiça me garante. Não existe graus de justificação. É possível que haja graus de santificação, mas de justificação não. Uma vez justificado, você está justificado. O homem é justificado por completo, ou não é justificado em absoluto. Ou você foi justificado por Cristo, ou não foi. A justificação, ela não é gradual, ela é instantânea. No momento em que você abraça Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele exato momento, naquele exato segundo, você é justificado diante de Deus. E Deus já não olha para você como um pecador penitente, um pecador condenado, mas um pecador remido, um pecador justificado, um pecador que agora pode entrar no céu, porque Jesus, a justiça de Cristo, justifica. Pela justificação somos remidos da pena do pecado, somos perdoados e recebemos o favor de Deus. E quando eu falo de favor de Deus, eu me lembro da palavra graça, porque graça, o seu significado é exatamente esse: favor. E quando é favor, não é meritório. Não é porque você é bonito, não é porque tem os olhos verdes, não é porque você tem cabelo loiro ou escuro, negro, castanho, seja lá qual for a cor do seu cabelo. Hoje as cores são tantas. Não é porque você tem uma roupa assim ou assada, não é porque você mora na comunidade ou mora no asfalto. Você é justificado pela graça. Graça de Deus, favor, favor não merecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Ele quis nos salvar. Ele quis por causa do seu grande amor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, havia uma necessidade para a nossa justificação. Todos somos pecadores e todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós teremos que prestar conta da nossa vida. Você que está aqui, você que está me ouvindo através desse DVD, esta mensagem está chegando até o seu ouvido, não importa como, você um dia terá que estar diante de Deus. Oxalá que você esteja justificado, oxalá que o sangue de Jesus Cristo tenha perdoado, limpado você dos seus pecados. Oxalá que você não cometa o erro de chegar lá como caminhões de boas ações. Eu mereço estar aqui porque eu fui um homem bom. Eu mereço estar aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo. Oxalá que você possa chegar lá diante de Deus e dizer assim: eu não mereci estar aqui, eu não mereço estar aqui, mas pela graça de Jesus eu cheguei. Aleluia! Pela graça de Jesus. Graça, foi graça. Como é que diz o resto do louvor? Superabundante graça. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu lhe digo que foi assim.
Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É esse louvor que nós vamos cantar quando chegarmos lá, aleluia! E não serei apenas eu não, a multidão toda estará cantando graça. Aleluia! Como pecadores, precisávamos da justificação. Todos somos pecadores e todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E Ele vai pedir conta de cada dia, de cada hora, de cada um dos minutos que vivemos aqui na terra. Somos culpados. Somos culpados e seremos julgados. Mas culpados de quê, pastor? Julgados por quê, pastor? Pelos pecados que cometemos com as nossas palavras. Você já fez um omelete? Você mistura o ovo, bota o ovo e aí você mistura outros ingredientes e faz um omelete. Falando nisso, essa hora você falou: pastor, já estou sentindo até o cheiro. Daqui a pouco a gente vai almoçar, fica frio. Mas por que você falou em omelete, pastor? Porque é uma mescla daquilo que cometemos, dos pecados que cometemos com as nossas palavras, dos pecados que cometemos com as nossas obras, através daquilo que fazemos, e não apenas aquilo que fazemos, mas também das nossas omissões. Olha que omelete, olha que mistura: palavras, obras e omissões. Porque nós não pecamos só quando fazemos, mas também quando nos omitimos. E sabe o que significa isso? Que vai chegar muita gente lá no céu e Deus vai dizer assim: fulano, há uma coisa aqui contra você. O que tem contra mim, Senhor? Você foi um omisso. Você se omitiu em todo o tempo. Dá uma olhada nesse videotape, aí você vai olhar, você está omitindo, você está se escondendo, você está fugindo. Pecado com palavras. O que nós falamos, nós vamos dar conta diante de Deus. Por isso preste atenção no que você fala. Lembra daquele corinho? Cuidado, boquinha, o que fala. Eu aprendi essa musiquinha, eu devia ter uns 4 anos. Cuidado, cabecinha, o que pensa. Cuidado, mãozinhas, o que toca. Cuidado com as suas obras. O Salvador do céu está olhando para você. Por isso toma cuidado. Preste atenção. Veja bem de quem você está falando, com quem você está falando e o que está falando. Nós vamos responder diante de Deus por nossos pensamentos, desejos. E isso vai ser terrível. Agora, qual é a base, pastor, da nossa justificação? A base da nossa justificação não são as obras. Eu quero bater nessa tecla. Nem a nossa fé. A nossa fé é o veículo e não a base. Por que você fala isso, pastor? Porque existem pessoas aí que falam muito de fé. A minha fé, a minha fé, a minha fé. Inclusive tem um louvor que nós até costumávamos cantar: a minha fé move montanhas. Já ouviu? Linda a música. Mas não fala em nenhum momento aonde é que está baseada essa fé. Irmão, fé por fé não leva ninguém a lugar nenhum. Essa sua fé tem que estar amarrada no pé da cajarana. Essa sua fé tem que estar amarrada em Cristo. Tem que estar canalizada na pessoa de Jesus. Não pode estar canalizada no pastor Ari. Não pode estar canalizada no apóstolo fulano, ou no apóstolo ciclano. Ou você canaliza a sua fé em Cristo, ou você está usando o veículo errado e não vai chegar em lugar nenhum. Sua
Sua fé tem que estar em Jesus. Porque quem subiu na cruz para justificar você não foi nenhum deles. Inclusive os próprios José, Maria. Como Maria foi uma mulher inteligente? Por isso que eu digo que mulher inteligente. Como ela no seu cântico ela diz: olha como eu me alegro no Deus da minha salvação. Maria nunca foi de falar muito. A Bíblia diz que ela era muito inteligente. Ela ouvia e guardava no coração. Esse é um princípio muito maravilhoso para as mulheres, viu? E para os homens também. Nós temos 2 ouvidos, não é para ouvir, e uma boca apenas. Então, se você levar isso a sério, você vai falar menos e ouvir mais. E a Bíblia diz que Maria olhava todas as coisas e guardava no seu coração. Mas uma das únicas vezes que Maria falou, como falou? Isso aconteceu no casamento, em Caná da Galileia. Havia uma circunstância difícil. Ela percebeu que ia faltar vinho. A multidão era muito grande. E ela chegou e cochichou no ouvido de seu filho Jesus. Disse: meu filho, vai faltar vinho. A coisa vai ficar feia. O casal são tão amigos nossos. Nós somos convidados. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, calma, ainda não é chegada a minha hora, mas fica tranquila, porque quando chegar o meu momento, eu vou agir. E sabe o que ela fez? Ela saiu de perto de Jesus, chamou os funcionários que estavam trabalhando, os serviçais da casa, e disse: olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Olhem para mim. E os homens ficaram olhando para ele e disse: olha, façam tudo que ele vos disser, estejam atentos. Ela apontou para Jesus e disse: façam tudo que ele vos disser. Pronto. Aleluia. Ela não precisava falar mais nada. Aleluia. Eu estou fazendo o que ele está me dizendo. E você? Aleluia. Eu acho maravilhoso que ela não diz: olha, como mãe ela podia chegar e pegar carona na coisa, né? A gente sempre pega carona no filho. O filho é bom, o filho é isso, o filho é aquilo, a gente aprova, pega carona. Ela podia dizer: olha, é o seguinte, eu já conversei com meu filho, eu já dei a ideia para ele, eu já falei com ele que precisa, e ele já está orientado por mim, e vocês fiquem atentos, porque daqui a pouco o milagre vai acontecer, viu? Mas foi eu que falei com ele, foi eu que armei o esquema todo, eu estou por trás da coisa. Foi isso que ela fez? Talvez fosse isso que você faria, que eu faria. Mas ela disse: olha, não sou eu, é ele. Ela tirou o foco dela e colocou o foco naquele que realmente tinha que ter o foco, pois o milagre ele ia realizar, e ele estava apenas esperando o momento próprio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos nós aqui esta manhã estamos cumprindo o único mandamento de Maria. Foi o único que ela deu: façam tudo que Jesus mandar. Aleluia. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você está fazendo tudo que Jesus está te mandando? Não espera a resposta não, deixa ele ficar pensando. Aleluia. O que é que significa justificação? Justificação significa substituição. Ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Deixa eu dar um exemplo prático. Antigamente aqui no Rio de Janeiro e em muitas cidades do interior do Brasil, era muito comum ter um caderninho da dívida. As pessoas compravam nas vendas, compravam no comércio local e tinha um caderninho lá. Não era comum isso? Era uma prática do antigo Rio. Pessoas, eu me lembro que eu morava aqui em Marechal Hermes, tinha um rapaz que passava vendendo roupa, roupa de cama, e tinha um caderninho, desgraçado caderninho da dívida. Caderninho do Pendura. Comprava e anotava lá, no mês seguinte ele ia lá cobrar. Caderninho do Pendura. O caderninho do Pendura, exatamente.
Foi daí, quem sabe, que saiu essa frase: pendura aí. E aí, não veio fiado, né? Porque era hábito. As pessoas compravam para pagar depois. E tinham pessoas que ficavam com dívidas enormes. Hoje o que acontece similar é o cartão de crédito. Você compra com o cartão e é uma espécie de pendura dos nossos anos, né? Os meus filhos não entendiam isso. Eles achavam que o meu cartão era mágico, que eu comprava e o cartão pagava e depois eu não tinha que pagar. Mas não, o pendura, o vender fiado é o cartão de crédito dos nossos dias. Você não tem dinheiro, mas você chega no posto, passa o cartão, ô glória, enche o tanque. Vai no mercado, 2 carrinhos, passa o cartão, vai só pendurando, vai só pendurando. E aí chega no final do mês, o prego já quebrou, já não tem mais aonde pendurar, já caiu tudo. E o credor vem em cima, e o credor é terrível, porque o credor te proíbe de comprar em outros lugares. A justiça chega com o credor. É terrível dever e não poder pagar. Você está devendo? Não olha para o lado, fica aqui olhando para mim. Era isso que estava acontecendo. A nossa dívida era muito alta. A gente foi só passando cartão, foi só pendurando. A dívida ficou tão alta que não havia como pagar. A dívida diante de Deus estava tão alta que não havia como processar essa dívida. Não tinha negociação. Vamos lá, eu pago em 10 vezes. Eu só tiro juros. A coisa estava feia, estava muito difícil. Mas Deus, pelo seu infinito amor, vendo a nossa incapacidade de pagar, sabendo que éramos caloteiros de nascença, Ele providenciou o meio para o pagamento. Aleluia. Jesus foi o meio de Deus. Sabe o que aconteceu com a mim, com a sua dívida que estava lá? Quando Jesus chegou lá no céu, depois que Ele ressuscitou dos mortos, que a dívida foi paga com o seu sangue vertido na cruz, Ele chegou para Deus e disse: Deus, me dá aqui o caderno. Qual o caderno? O caderno da dívida do Ari. E quando abriu o caderno, meu irmão, rolou aquele... Você está rindo de mim? Eu não falei do seu caderno. Eu não falei do rolo da dívida que estava lá. Ele falou: eu quero todas as dívidas, todos os rolos, todo mundo que pecou, todo mundo que está devendo. Deus, onde é que está? A Bíblia Sagrada diz que tudo estava diante dele, e ele saiu rasgando cada uma dessas páginas. Ele saiu rasgando cada uma dessas páginas da dívida, e eu já não devo mais, porque Jesus pagou. Por isso que você não pode aceitar a acusação de Satanás. Por isso que você não pode aceitar que o diabo fique lhe acusando. Aleluia! Eu fui justificado, não tem mais dívida, Jesus pagou, aleluia! Ele levou no seu corpo no madeiro os nossos pecados, foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia! A justificação é mais que perdão, irmãos. Aleluia. É mais do que perdão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: Deus tomou o pecado por nós. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. E o instrumento da justificação não é a nossa fé. Nós não somos justificados com base na fé, mas nós somos justificados com base no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo. Pela fé nós nos apropriamos da justificação. Nós cremos. Então a fé não é a base, a fé é o instrumento.
A fé é o veículo que me leva a tomar posse da justificação. A fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente do rei. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória. Os méritos são de Cristo, os méritos são do Filho de Deus. E quando eu creio em Jesus, eu sou alcançado, aleluia, pelo veículo fé. Então a fé é a causa instrumental. A fé não expia a culpa. Por isso você ter fé na fé não adianta nada. A fé não expia a culpa. A fé não remove o castigo. É um instrumento. É a forma na qual nós nos apropriamos dos benefícios da redenção. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, graça de Deus derramada, andarei com favor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Fé, aleluia. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo, mas através da fé nós alcançamos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quais são os frutos? Uma vez que você, pela fé, alcançou a justificação em Cristo Jesus, o veículo que nos leva a sermos justificados. Quais são os frutos dessa justificação? No passado, paz. Queridos, o meu passado foi apagado. Sabe aquele texto que diz: dos seus pecados não me lembro mais? Não foi João que disse isso, foi Jesus. Você já ouviu falar do mar do esquecimento? Foi o próprio Jesus que disse que lança os nossos pecados, o nosso passado, no mar do esquecimento. Olha, existem pouquíssimas coisas que Deus se esquece na Bíblia Sagrada. Pouquíssimas. Para falar a verdade, só uma coisa que se esquece. Aleluia. Deus não é esquecido. Jamais ficará com mal de Alzheimer. Ele não é esquecido. A Bíblia diz que Ele se lembra de nós. Se lembra a todo instante. Lembra-se, diz o salmista, que somos pó. Aleluia. Lembra que somos limitados. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? E o texto diz: pode. E aí ele responde: mas eu jamais me esquecerei de você. Isso é promessa do Senhor Deus. Mas a Bíblia diz que ele é esquecido em relação ao pecado justificado. Olha que maravilha, irmãos. Deus não é como algumas mulheres, como alguns homens, que perdoa, mas daqui a 5 dias está jogando na minha cara outra vez que eu fiz. Seu bandido, tu pensa que eu me esqueci? Ah, eu me lembro que a minha mãe fazia isso. Seu safado, você se lembra? Você pensa que eu me esqueci o que você fez ontem? Que você quebrou a minha cama, que você jogou bola no vidro do vizinho. Tu vai me pagar, seu cretino. Eu estava jurado. E quando ela me jurava, meu irmão, a coisa ficava feia. Você já foi jurado pela sua mãe, pelo seu pai? E tô em casa. Todo mundo aqui já deve ter recebido esse tipo de promessa. Mas olha, com Deus não é assim. Deus não é homem como nós, aleluia.
e a palavra diz que Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. O que é que significa isso? O meu e o seu pecado foram lançados no mar do esquecimento. Por isso, se você hoje pedir perdão ao Senhor, se hoje ouvirdes a minha voz e arrependerdes dos vossos pecados, você vai receber o perdão de Deus, e não adianta o diabo querer lhe acusar, trazer isso à tona, porque você foi perdoado. E sabe o que significa isso? Ele apaga, a borracha de Deus apaga do seu livro os nossos pecados. Aleluia. Por isso que eu tenho paz. Você pensa que eu não me lembro do que eu já andei fazendo lá atrás? De vez em quando me vem na cabeça os pecados de outrora, mas imediatamente depois o Espírito Santo fala assim: Ari, está vivendo o tempo pensando nisso, cara? Você já foi justificado. Aleluia. Olha o sangue correndo, aleluia. Olha o sangue lavando, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que você não deve perder tempo, porque existe um acusador. A Bíblia diz que nos acusa dia e noite. Mas o que eu acho mais fantástico do que a palavra de Deus nos diz é que quando o diabo chega lá para me acusar, Jesus olha para ele e diz assim: você chegou atrasado de novo? Eu acabei de falar com ele, já está tudo perdoado. Vai-te, Satanás. O Ari foi justificado, o João foi justificado, a Angélica foi justificado, a Maria foi justificado. Todos em Cristo são justificados, aleluia. E isso gera paz, irmãos. Paz. Essa paz não é paz de Deus, mas paz com Deus. Não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Eu não tenho um inquisitor, eu não tenho alguém me buscando para me cobrar. Não, já foi pago. E uma vez que eu paguei o gringo, acabou. Não é assim que acontecia? Não era o gringo que vendia as roupas? Ele ficava batendo lá na porta? Você nem comprava mais naquela padaria, lembra disso? Não posso passar ali na porta, que senão o homem me cobra, ele está atrás de mim. Mas no momento que você paga, você passa lá na porta e diz: ô, seu Manel, tudo bem? Seu Manel diz: ô, Ari, tudo legal, porque está pago. Agora não passe na porta do seu Manel devendo, porque o seu Manel vai atrás de você e fala: ô, rapaz, quando é que tu vai me pagar? Tu está me devendo. Paz com Deus. Foi isso que aconteceu. Todas as religiões do mundo são uma tentativa desesperada do homem para encontrar paz com Deus. Mas só Jesus Cristo faz esta paz entre você e Deus. Aleluia. A história diz que Lutero desesperadamente buscava ter paz com Deus. Cristo morreu e pelo seu sangue nos reconciliou com Deus. Mas Lutero não entendia assim. O dia que Lutero entendeu, ele reformou a igreja. Quando ele entendeu, aleluia, que não era pelo mérito do homem, não era pelo sacrifício, não era pelo dinheiro, não se podia comprar a justificação diante de Deus, mas a justificação foi nos dada de maneira gratuita pelo grande amor de Deus. Lutero levantou-se contra o mundo daquela época e reformou a igreja segundo a Bíblia Sagrada, aleluia. Cristo morreu e pelo seu sangue nos reconciliou com Deus. Agora não somos mais réus, nem inimigos de Deus, estamos quites com as demandas da lei. Por isso que eu não sou judaizante, eu sou cristão. E há uma onda por aí entre os evangélicos de ficar cumprindo preceitos da lei. Queridos, eu não tenho que cumprir preceitos da lei, nem cerimoniais e nem outro qualquer. Amém? Jesus Cristo cumpriu a lei no meu lugar e eu fui justificado. Amém? E eu não sou judeu, eu não sou hebreu, eu sou brasileiro, filho de Abraão pela fé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o meu compromisso não são com os ritos judaicos, o meu compromisso é com Jesus. Por isso Jesus nos deixou um novo mandamento.
Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ameis uns aos outros, como eu vos amei. Este é um novo mandamento, baseado no amor do Senhor Jesus, e não em ritos, e não em procedimentos humanos. Qual é o outro fruto da justificação? Eu vou terminar. A graça, um presente. Aleluia. Você fechou o texto? Está aí. Aleluia. No versículo 1 e 2 fala da justificação. No versículo 2 fala: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Graça é fruto da justificação. A palavra significa acesso. Qual é o teu acesso? Graça. Deixa eu falar numa linguagem mais tecnológica. Qual é o seu provedor? Graça. Como é que eu acesso a Deus? Eu tenho um provedor. O meu provedor não é a Globo.com, não é a UOL, nem a AOL, nem qualquer outro provedor que você conhece. O meu provedor é JC. Aleluia. JC.céu. Aleluia. Ele que promove. Por intermédio dele eu tenho acesso a Deus. Eu acesso as riquezas espirituais. Eu acesso os pensamentos de Deus. Eu acesso as bênçãos de Deus. Tudo que Deus tem para nós agora pode ser acessível através do provedor JC.céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, somos herdeiros, somos cidadãos dos céus. Estamos de passagem aqui. Por isso que o Filho de Deus, ele vive aqui no mundo, mas os seus olhos estão para cima. Ele não se apega. Se você se apegou, a palavra é desapegue. Fala para essa pessoa aí, desapega. Desapega das coisas deste mundo, dos costumes e dos hábitos dessa sociedade. Se desapegue, porque gente de Deus está passando por aqui, mas os seus olhos estão nos céus. Porque Jesus prometeu em João 14: vocês creem em Deus? Muito bem, mas creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu disse que vou preparar lugar, é porque eu voltarei para onde quer que eu esteja, e estejais vós também. Aleluia. Ele está preparando moradas. Há uma cidade sendo preparada, e eu sou cidadão desta cidade. Eu estou de passagem por aqui. Aleluia. Qual é o veículo? Fé. Aleluia. O que a justificação gera em mim? Paz, graça de Deus. Aleluia. Mas em terceiro lugar, glória. A glória de poder passar a eternidade com Ele. Quem tem Jesus um dia vai inclinar a sua cabeça aqui e vai morrer. E acabou. Quem não tem Jesus, quem não foi justificado por Cristo, quem não creu na justificação, na morte, no Calvário, no sangue expiatório que foi vertido na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você, quem não abraçar este evangelho, a Bíblia diz que está condenado. Isso significa viver, ter a oportunidade de conhecer Jesus e não abraçar essa oportunidade.
Eu já dei tantas glórias a Deus e vou continuar dando, porque nesse tempo que Deus me concedeu viver, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa mais fantástica do universo, Jesus Cristo, o meu Senhor. E eu cheguei à seguinte conclusão: era melhor ter sido abortado, era melhor ter sido morto, não nascer, morrer no ventre da minha mãe, eu nunca existi, do que viver aqui neste planeta e não conhecer e abraçar Jesus. Porque não é só conhecer, é conhecê-lo e abraçá-lo como seu Senhor e Salvador. Mas eu quero louvar porque minha mãe não me abortou. Eu quero louvar a Deus porque eu nasci, e nascido conheci Jesus. E quando conheci, aleluia, eu me apaixonei por Ele, e já vão para mais de 30 anos que eu estou com Ele. Ele nunca me deixou, aleluia. E quando eu passar pelo vale da sombra da morte, aleluia, os meus olhos aqui fecharem, vai ser muito rápido. Eu vou fechar os meus olhos, não vou ver mais a Isabel, ou quem sabe os meus filhos, ou quem sabe alguns dos meus irmãos, mas eu vou abri-lo imediatamente e verei o meu Jesus, aleluia. Não há escala. Eu não vou fazer escala em outro lugar. Eu fecho os meus olhos aqui e abro na presença do Senhor. Quem são os que estarão me recepcionando? Os anjos do Senhor estarão comigo e me conduzirão aos braços do eterno Salvador. Isso é evangelho. Isso é ser justificado. Aleluia. Isso é a glória de ter Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome.